Olá, uma introdução rápida antes de dar início a esse vídeo. Eu fiz aqui um pequeno roteiro, tá no outro monitor aqui ao lado, então vez por outra eu tenho que dar uma olhada para poder falar as coisas sem me perder. Então vamos lá. Esse roteiro que eu fiz é sobre o canal e sobre os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. O primeiro item é a minha formação. Eu sou designer gráfico, né? E eu tenho vasta experiência em 3D. Por que eu digo isso? Porque eu estou completando esse ano 35 anos de carreira, e eu comecei a trabalhar com 3D numa época que ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Isso foi lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e eu usei vários programas, perdão, que eu não sei nem se existem hoje em dia. Strato Studio foi o primeiro. Depois eu migrei para o Lightwave, porque eu tive que trabalhar com arquitetura. Mais tarde eu usei o Maya da Autodesk, fazendo alguns projetos de animação e computação gráfica, embalagens, animação de personagens. E recentemente não, há alguns anos eu optei por usar um programa open source, que é o que está permeando todo o conteúdo desses vídeos, que é o Blender, que eu considero um programa muito bom, não só pelo fato de ser open source, mas porque, enfim, eu não tenho que ficar muito preocupado em pagar as licenças mensais, que são muito caras, principalmente no Brasil, onde quem trabalha por conta própria sofre com essa dificuldade de manter-se atualizado pagando valores absurdos. Dito isso, o segundo item é que eu tenho interesse em vários tipos de trabalho. Com madeira, eu pinto aquarelas, eu faço alguma pintura com tinta acrílica, eu gosto muito de movelaria, né? E tudo isso está alinhado com a minha formação em design, né? Eu não sou formado especificamente em design de produto, mas eu tenho noção e tenho, como é que se diz, um olhar de quem trabalhou a vida inteira com isso, com a questão estética, com o projeto, com início, meio e fim, para se atingir um objetivo. Então isso facilitou, além da herança que eu tive de algumas ferramentas, que são as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, pertenceram ao meu avô, passaram para o meu pai e estão comigo hoje em dia. Tá? Eu não estou focado em nichos específicos. Essa palavra está muito em voga, né? Todo mundo fala no YouTube de nicho, tem que ter um nicho e tal. O meu nicho é o design, né? Então eu tenho a liberdade de publicar no meu canal aquilo que eu acho que é relevante, que possa acrescentar alguma coisa para alguém. Então eu não estou muito focado em ter um nicho específico. Se existe algum nicho, esse nicho é o design. O conteúdo vai ser bastante variado, né, com base na minha vida, no meu dia a dia como designer. O terceiro item diz respeito à idade. Eu estou com 61 anos de idade, então isso pressupõe uma liberdade, né, que muitas pessoas ainda não podem ter por conta da vida atribulada, correria, pagamento de boletos e coisas afins. Eu ainda tenho bons clientes que me contratam eventualmente. Eu trabalho muito com projetos de embalagem para alimentos. E essa sequência de vídeos que eu vou fazer aqui é justamente sobre isso. Eu tenho um cliente que me contratou para fazer uma sequência de rótulos. Ele trabalha com conservas. E eu peguei um desses rótulos e resolvi gravar esse vídeo para passar adiante o conhecimento que eu tenho nessa área. É importante deixar claro que cada um usa o programa à sua maneira, do seu jeito, com as ferramentas que melhor lhe convém. E no meu caso aqui, eu estou explorando aquilo que eu uso no meu dia a dia. Eu não estou preocupado enfim, fazer um tutorial. Aliás, eu nem chamo isso de tutorial, porque são 4 ou 5 vídeos bastante extensos, que eu mostro todo o processo. A ideia é passar adiante um workflow, né, que é uma linha de trabalho que eu uso no meu dia a dia. Está passando um helicóptero aqui para atrapalhar, é sempre assim, mas enfim. Eu vou estar publicando essa sequência de vídeos. Esse primeiro vídeo é um vídeo que mostra a modelagem dos objetos que compõem a cena. O segundo vídeo vai ser a texturização desses mesmos objetos, desses itens.
O terceiro vai ser a preparação para animação em computação gráfica, porque o resultado final vai ser uma animação em computação gráfica, e isso vai ser transformado no final em um layout, uma animação curta de alguns segundos, eu vou encaminhar para o meu cliente, para que ele use da maneira que melhor lhe convier. Eu não estou interessado em explicar determinada técnica ou determinada ferramenta. Existem vários tutoriais no YouTube, principalmente, em vários sites, explicando cada uma dessas ferramentas. Então eu parto do pressuposto de quem está acompanhando essa sequência de vídeos tem uma noção de como funciona o software. Então a intenção aqui não é mostrar como funcionam as ferramentas, eu vou explicar na medida do possível cada uma delas, por que eu as escolhi, mas o foco é o workflow, é a produção, é você ter um projeto na sua cabeça e você conseguir executar esse projeto. Por isso que é longo, por isso que passa por todas as etapas, não é uma coisa vou explicar como funciona essa ferramenta, olha que bonitinho, que efeito que você pode conseguir, não é isso, né? O procedimento é um procedimento de quem tem um projeto para executar, e eu tenho todo um mecanismo, todo um workflow, como eu já disse antes, para chegar ao resultado final, e é isso que eu vou apresentar na sequência de vídeos. Os episódios vão ser um tanto quanto longos, como eu já disse antes, eu vou procurar explicar cada item, vou ter que pausar o vídeo para explicar esses itens, porque eu gravei e editei todo o procedimento, né, dessa primeira etapa. Então eu não tenho como, usando o programa que eu estou usando agora, usar o mouse para mostrar determinada coisa, porque, como eu disse, é uma gravação. Então eu vou botar essa gravação na tela, vou fazer com que ela vá acontecendo, e na medida do possível, quando eu achar que é relevante, que é importante explicar determinada coisa, eu pauso, se for necessário eu volto atrás e explico o que está sendo feito ali naquele item. E deixando também, desde já, claro que qualquer um que tenha dúvidas sobre determinada ferramenta, sobre determinado procedimento, pode ficar à vontade de fazer a pergunta nos comentários, eu vou ter o maior prazer na medida do possível, esclarecer. Eu não sou um designer focado em projetos mirabolantes, eu uso a ferramenta para fazer o meu trabalho, né? Então eu sei que existem outras maneiras de fazer a mesma coisa, existem maneiras que podem ser mais inteligentes, outras menos inteligentes. De qualquer forma, eu estou focado no resultado, focado no produto final. Então a sequência de vídeos é para mostrar como eu raciocino e como eu uso o programa a meu favor, e a favor dos meus clientes, é lógico. Ok? Vamos em frente então. Muito obrigado por assistir. Começando então o projeto, a primeira coisa que eu queria dizer diz respeito ao que eu disse na introdução, que é o fato de ter toda a sequência gravada e editada, então eu não tenho como interagir, no sentido de clicar em elementos que estão na tela, abrir menus e coisas afins. E para isso eu decidi que eu vou, na medida do possível, pausando e explicando os itens que estão aparecendo aqui na tela. Primeira coisa, quando você abre o Blender, a cena que aparece para você é essa que está aí na tela. São 3 elementos, um elemento tridimensional, que é um cubo, né? Uma luz, que é uma lâmpada, e uma câmera. A gente não precisa disso, então a primeira coisa é apagar esses elementos e começar do zero. No canto inferior esquerdo eu coloquei uma representação do mouse de 3 botões, que é essencial para se trabalhar com um programa de 3D, e à medida que eu for usando um mouse ou um teclado, essa informação vai estar aparecendo ali ao mesmo tempo, para que, se você tiver alguma dúvida sobre o que foi feito e eu não tiver falado a respeito, você volta um pouquinho o vídeo e vai poder conferir o que foi feito, no sentido de usar mouse e teclado. Para selecionar tudo, você aperta a tecla A no seu teclado, como eu já fiz aqui, e depois de ter selecionado todos os elementos, você aperta a tecla X para apagá-los. Então vamos em frente aqui, eu vou mostrar isso acontecendo.
Selecionei tudo, apertei a tecla X e apaguei todos os elementos. A tecla 1 faz você ter uma vista frontal. Eu importei aí uma imagem, depois explico como é que eu faço isso. É uma imagem de referência e troquei as medidas de metros para centímetros. Vocês vão notar aqui na imagem as medidas estão em milímetros, mas é para a gente ter uma correlação, né, um pouco mais lógica. Eu estou fazendo um objeto que é relativamente pequeno, não tem porque usar metros, então eu prefiro usar centímetros. E eu mantenho as proporções. Criei um plano, esse plano está sendo visto aí na parte de cima, né? Agora eu virei a cena, botei numa vista lateral, e nessa vista lateral eu rotacionei menos 90 graus, para quando colocar de frente novamente eu poder vê-lo frontalmente. Vou subir com esse elemento apertando a tecla Z, né, para que tenha uma vertical perfeita. Vou no item, no canto superior direito ali, e coloco as medidas que estão aparecendo, repetindo mais uma vez que eu vou usar centímetros, então 86,2 e 130. Você deu um Enter, ou clicou com o botão direito do mouse, você tem lá o retângulo que é a nossa referência de tamanho, vamos dizer assim. Agora o próximo passo é afastar um pouco a imagem e encaixá-la dentro desse retângulo, porque o retângulo na verdade é a referência de tamanho e não a imagem. Essa imagem ela está muito forte, eu vou diminuir a intensidade dela, colocar de uma forma que eu consiga enxergar melhor o retângulo e ajeitar a proporção. Escalar um pouco com a tecla S no teclado, salvar esse arquivo, né, e começar a nomear as coisas. Eu vou dar uma pausa aqui para falar sobre isso. É muito importante, à medida que você vai trabalhando, você ir dando nome às coisas, aos elementos. No canto superior direito, você pode ver o que se chama outliner. No outliner você organiza o seu trabalho. É muito importante essa organização para você não se perder depois, porque a quantidade de elementos que vão surgindo ao longo do tempo é uma coisa muito grande, né? Então se você não estiver organizado, você acaba se perdendo. Coloquei ali o nome de medidas, tá? Como referência, tem uma imagem também, que é a imagem de referência, e vou seguindo em frente. Perdão, mais uma vez viste de cima, e eu agora apertei Shift A no teclado, criei um círculo. Esse círculo ele vem repleto de vértices, né? A gente não vai precisar deles, mas eu vou colocar numa posição que representa o início da curva da parte de baixo ali da embalagem. Vou selecionar isso, né? Todos os pontos, na verdade, um único vértice, inverter a seleção com Command I, né? E deletar os vértices que não vão ser utilizados. Esse único ponto, esse único vértice, você vai aplicar um modificador nele. Esse modificador é um screw, né, um parafuso, então você vai ter a forma circular novamente, e vou usar o merge, que é uma aproximação dos pontos, digitando ali uma medida que seja bem pequenininha, para que quando um ponto se aproxime do outro você tenha uma superposição, né, uma união desses pontos, que é o merge. Agora, com isso selecionado, eu posso partir para o processo de extrusão, que é o que está sendo feito aí agora. Você seleciona o ponto, aperta a tecla E no teclado de Extrude, e você começa a fazer a extrusão, criando a forma. Lembrando que existe um espelhamento, então tudo que você faz no lado esquerdo da imagem vai se reproduzindo automaticamente no lado direito. Por isso que o screw é interessante e a eliminação dos pontos foi fundamental para se conseguir isso. Lembrando também que todo objeto moldado em vidro costuma ter, ou na maioria dos casos tem, a parte inferior um pouco mais espessa. Então por isso que eu dei aquela subida ali na extrusão. Continuo fazendo a mesma coisa, agora no sentido contrário, apertando sempre a tecla Z para ter a vertical perfeita quando for necessário. E seguindo os contornos que estão na imagem, que não precisa ser uma coisa, enfim, milimétrica, exata, porque a ideia aqui é criar uma animação de poucos segundos, ninguém vai ficar prestando muita atenção nesses detalhes.
Eu sou bastante detalhista, mas nesse caso aqui eu acho que não é necessário fazer, por exemplo, as ranhuras que estão em diagonal, seria perda de tempo. Elas não vão aparecer até por conta da tampa desse frasco que vai estar cobrindo isso, e a transparência do vidro também não permite a gente visualizar, ainda mais em poucos segundos. Lembrando que o vidro tem uma espessura, né? Então agora o que eu estou fazendo é a parte interna, a parede interna, né? Então você tem que imaginar isso na hora que você está fazendo a modelagem de uma estrutura como essa, seguindo os mesmos caminhos, se é que se pode chamar de caminhos, mas enfim. E, mais uma vez, quando é necessário, usando a tecla Z para ter a perfeição, né, vertical, descendo agora para um determinado ponto, onde eu vou novamente subir esse ponto para fechar o fundo desse frasco e fazer com que o fundo fique um pouco mais espesso. De certa forma se encerra a feitura da embalagem. A gente precisa agora aplicar o screw, né? Toda vez que você usa um modificador, ele não destrutivo é o termo que se usa, mas para efeito de renderização e para a gente poder concluir, eu prefiro aplicar nesse primeiro momento. Um outro modificador que é uma subdivisão de superfície, eu vou colocar um nível 2 para ter uma coisa bem feita, né? E eu tenho então o vidro já modelado. Mais uma vez lembrando que é importante a gente sempre nomear para não se perder. Então eu chamei isso de vidro, e agora eu vou partir para a confecção da tampa. Lembrando que eu usei aí um círculo e agora eu vou usar um cilindro, né? Vou dar mais uma pausa aqui para falar sobre isso. O cilindro, quando você aperta Shift A, você tem um menu ali com várias formas que a gente chama de primitivas, né? Então você tem esferas, você tem toros, você tem cilindros, você tem, enfim, várias formas. Quando você está modelando um objeto tridimensional, é sempre ter em mente que existem algumas coisas, algumas formas primitivas que te auxiliam no processo. Você, teoricamente, pode usar sempre um cubo para fazer qualquer coisa, desde que você trabalhe esse cubo até atingir a forma que você quer. Mas se você pode adiantar esse processo usando algo que já se parece com o produto que você quer fazer, você ganha tempo. Só para fazer a sua observação e seguindo adiante aqui com a modelagem. Eu vou subir esse objeto então para a parte de cima da embalagem. Vou diminuir a altura, né? Evidentemente, porque não existe uma tampa de rótulo desse tamanho, de vidro desse tamanho. Vou diminuir um pouco. Vou posicionar isso usando a tecla Z até um determinado ponto. E logo em seguida diminuir. Por enquanto eu não tenho certeza se está ficando exatamente como eu quero, mas enfim, isso a gente acerta depois. E aí, visualizando, outra coisa importante a ser dita é que quando você está modelando, é muito importante você girar a imagem em todas as posições possíveis e imagináveis, para você ter certeza de que o que você está fazendo não vai te dar uma surpresa desagradável ao longo do caminho. Aí eu tenho já então a forma que vai dar resultado, que vai ser transformada na tampa. O modo de edição foi acionado. Eu vou chamar essa face aí de plano, então eu deleto esse plano, seleciono um segmento, né? E o plano superior, uso um bevel, né, que é um arredondamento das bordas, e abaixo um pouquinho essa parte central. Existe esse volume, pelo menos na tampa que eu usei como referência, né? Depois eu seleciono segmento novamente, né? Eu chamo de linha, outras pessoas chamam de edges seriam cantos, né? Mas enfim, não importa, o que importa é o resultado. E reposiciono isso de forma a criar o arredondamento na parte superior. Aí eu diminuo um pouquinho, fazendo o mesmo procedimento. Aí com Command R eu consigo inserir mais 2 segmentos e posicioná-los onde eu acho que convém. Com a tecla Option eu seleciono
uma sequência de edges, né? E reposiciono também. E aí eu consigo fazer concluir a modelagem da tampa, né? Eu acho que é suficiente, não preciso, além dos modificadores, fazer mais nada em termos de modelagem. É um modelo muito simples, acertando um pouquinho o tamanho. E daí para frente eu preciso só aplicar o Shade Smooth, né? Ou aplicar de uma vez já a subdivisão para ver se ficou legal. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com triângulos, mas nesse caso aí, como a gente não vai texturizar isso com nenhuma imagem, eu não vejo problema. Eu acho que os triângulos que aparecem no topo não vão alterar em absolutamente nada, até porque vai ser uma coisa muito simples, uma pintura branca. Tendo feito isso, eu vou consultar o meu arquivo vetorial. Esse arquivo vetorial vai me fornecer as informações que eu preciso para seguir adiante com o projeto, né? E estão aí as informações, os elementos que vão ser modelados, a couve-flor, a cebola, a cenoura, o pepino, o pimentão e assim por diante. E para que eu não fique retornando a esse programa o tempo todo, né, eu prefiro, na maioria dos casos, criar um documento e nesse documento fazer anotações para poder consultar com mais ligeireza. O que eu estou fazendo agora aí é eliminando o sangramento, que a gente chama de sangramento, né, que é a parte que vai ser cortada quando o rótulo for impresso, e verificando a medida exata desse rótulo para usar isso como referência lá no modelo tridimensional. Faço um retângulo sobre a imagem, eliminando mais uma vez as bordas, né, que vão ser cortadas. E aí eu verifico que são 150 por 80 milímetros de altura. Largura em primeiro lugar, altura em segundo lugar. Isso é mais do que suficiente como referência, então eu crio o documento que eu chamo de info, informação, e nele eu digito os ingredientes, o tamanho em primeiro lugar, né? O tamanho do rótulo, 150 por 80 milímetros, e logo em seguida os ingredientes que fazem parte aí da modelagem, que serão modelados nessa parte do trabalho. Salvo isso, e eu costumo, além de salvar isso, fazer uma imagem disso, um screen capture, uma foto, porque fica mais fácil de acessar também. Salvo isso na pasta correta, para não me perder, e essa organização é importante o tempo todo. E retornando agora para a modelagem. Uma nova coleção sendo criada, eu chamei de embalagem, e aí eu começo a organização desses itens, né? Então eu coloco tampa e vidro dentro dessa nova coleção, e crio uma nova coleção e chamo de referências. Muitas dessas coisas vão ser apagadas, né, ao longo do caminho. Deixa eu ajeitar esse monitor aqui. Agora sim está um pouco melhor. É muito importante manter as coisas organizadas. No final das contas vocês vão entender por quê. Todos esses elementos, essas coleções, subcoleções, vão para uma única coleção que é a principal. Agora eu trouxe mais uma vez uma imagem. Essa imagem, eu havia dito que ia explicar como é que eu faço isso. Se você clicar no desktop numa imagem PNG e arrastar para a tela do Blender, você consegue importar a imagem, tá? Então é feito dessa forma. Boto ela numa posição um pouquinho atrás do objeto, redimensiono, e esse é o primeiro item que a gente vai modelar. Vou usar uma esfera UV, lembrando mais uma vez que você tem que recorrer aos primitivos, né? As formas primitivas, e de posse dessa esfera eu começo então o dimensionamento e começo a aplicar escala. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre escala, que eu acho que é uma coisa muito importante. Para que você tenha, principalmente no quesito animação, resultados efetivos, de boa qualidade, toda vez que você escalar no sentido de aumentar
um scale, né? Toda vez que você usar o scale, que você aumentar, diminuir um objeto, ampliar ou diminuir um objeto, e mesmo que você faça isso várias vezes ao longo do processo, é sempre importante que você não se esqueça de aplicar a escala, tá? Isso, na hora de você animar, é muito importante que essa aplicação da escala esteja acontecendo, seja feita, né, tenha sido feita ao longo do processo de modelagem. Senão você pode ter defeitos aí na hora de fazer a animação desses objetos. Então, ao longo do caminho, você vai modelando, aí você acerta, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, vai lá, aplica a escala. Para fazer essa aplicação da escala, você vai apertar a tecla Command no teclado e a letra A. Aí vai aparecer um outro menu, que não é aquele que a gente usa para obtenção das formas primitivas, né? Um outro menu, e lá você tem a possibilidade de fazer a aplicação dessa escala. Assim, todos os elementos que você fizer, que você modelar e tal, vão estar dentro do contexto, sem problemas. Então vamos adiante aqui. Apliquei a escala, como foi visto aí agora. Esse item eu vou dimensionar tendo a embalagem como referência, tá? Lembrando que todos os itens vão ser replicados. Então você vai modelar um item, depois você vai duplicar, triplicar, quintuplicar se for o caso. E como eu preciso preencher o espaço da embalagem com esses elementos, eu preciso ter uma noção, né, do tamanho de cada um. Se eu colocar grande demais, vão caber poucos, se eu colocar pequeno demais, vão caber vários. Não é o caso. Numa embalagem de picles, que é o que a gente está fazendo aqui, você tem, digamos, um número, nem sempre, mas na maioria das vezes um número igual de elementos. Eu estou usando agora uma edição proporcional, que é aquele botãozinho que eu cliquei lá em cima, e o que é isso? É você selecionar um conjunto de pontos ou um único ponto e com ampliação ou redução dessa área de abrangência que aparece aí agora, esse círculo que você usa, que você consegue obter girando o botão central do mouse, você consegue editar um conjunto de pontos ao invés de ficar limitado a um único ponto. Então, para determinado tipo de modelagem, isso é muito útil, né? E é o que eu estou fazendo aí agora, usar esse recurso, né? Você pode depois pegar pontos individuais e manipular esses pontos. Nesse caso aí, como eu tenho uma forma que é muito simples, né, eu estou usando o recurso para agilizar o processo e não ter que ficar manipulando item por item, ponto por ponto. Lembrando também que uma forma orgânica, como é o caso dessa cebola, é uma cebolinha, ela é pequenininha, né? Ela não é perfeita, ela não é uma bola de golfe, né? Então a gente tem que se basear no que a gente está vendo lá na referência, mas é muito importante girar para um lado, girar para o outro e criar pequenas imperfeições, que são características de uma forma orgânica. Nenhuma forma orgânica é perfeita, o nosso rosto não é perfeito, o lado esquerdo tem diferenças bem grandes em relação ao lado opositor, né? Então, a mesma coisa acontece com as frutas, enfim, com os condimentos, com os itens que a gente está modelando aí para preencher o espaço lá da embalagem. E o que eu estou fazendo aí agora é isso, é girar o objeto, mudar o modo de visualização, né, para ver a forma preenchida como um todo, e começar a fazer esse trabalho de criar imperfeições. Parece estranho, mas é o que precisa ser feito para que você tenha verossimilhança ou a coisa realmente se pareça com um item, né, orgânico, que não é perfeito. Você pode, como eu disse, selecionar pontos individuais, você pode pegar conjuntos de pontos, e o mais importante quando você faz isso é você ficar girando esse objeto para você ter certeza de que em outras vistas você vai perceber essas diferenças, né? Se ele ficasse sendo apresentado de uma única forma, numa única posição, não seria necessário fazer esse tipo de modificação. Mas como a gente vai animar esses elementos, eles vão cair espontaneamente dentro do vidro.
né? Eles vão estar suspensos no ar, eles vão cair dentro do vidro, e na hora que eles caírem dentro do vidro, eles vão girar para um lado, girar para o outro, né? A força gravitacional vai atuar, eles vão estar colidindo um com o outro, então isso vai causar também esse tipo de interferência de um ir para um lado, outro ir para o outro, é a parte de física do programa. Então essa alteração na forma é importante para você ter variedade, né? Apesar de, mais uma vez, dizer que a gente vai estar duplicando, triplicando a mesma forma. E por que isso? Isso é importante de ser dito porque a gente está tratando de polígonos. Quanto maior o número de polígonos num trabalho, mais difícil é para o computador processar isso matematicamente e gerar animação. Então é sempre importante você ter em mente, quando você está modelando, que o mínimo é o máximo, ou seja, não exagerar na quantidade de polígonos. E quando você pega um objeto e duplica esse objeto sem ele estar linkado, ou seja, sem ele ser uma reprodução linkada de um objeto original, você está duplicando o número de polígonos. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar atributos, a gente vai criar atributos para esse objeto, e de posse desses atributos a gente duplica com os atributos. Aí o computador vai entender que é uma única representação, ou seja, ele vai entender que é um único objeto, apesar de ele estar apresentando para nós na tela, né, 5, 6 objetos, que teoricamente seriam diferentes, mas não são. Então essa economia de polígonos é fundamental. Apliquei o transformador novamente, agora faço pequenos ajustes na altura, né? Lembrando que é uma forma orgânica, então ela não é perfeitinha. E na parte inferior ficou realmente parecendo uma bola de golfe, então a gente tem que criar também uma protuberância, algo que dê uma cara um pouco mais orgânica ao design disso aí, a forma, né? E aí a gente já tem, no final dessa sequência, a cebolinha modelada. A gente já pode deixá-la salva como um elemento e partir para os demais elementos. Salva o arquivo, vai lá e dá nome a esse elemento, né? Cebola. O certo é nomear e colocar um número. Eu coloquei ali o 01, porque depois a gente vai ter cebola 02, 03 e assim por diante. A referência já não é mais necessária, o tamanho me parece a princípio um pouco pequeno, então eu volto para uma visualização dos frames, né, na malha de polígonos, amplio um pouquinho, vejo se está melhor, eu acho que agora ficou de bom tamanho, mudo o modo de visualização, eu acho que ficou bom. Acho que está de bom tamanho. A embalagem não precisa ficar aparente. Eu crio agora mais um cilindro para fazer o segundo elemento. Esse segundo elemento vai ser a cenoura, a fatia de cenoura. Lembrando que, perdão mais uma vez, não estou acostumado a ficar narrando nada, então me dá uma certa irritação. Quando o assunto é um vidro de picles, você tem basicamente duas variações no mercado. Aquela em que você tem os elementos inteiros, então é um pepino japonês que é pequenininho, a cebolinha inteira, é uma cenoura pequenininha. Neste caso específico, os legumes são fatiados, tá? Então a gente não tem legumes inteiros a não ser a cebolinha. Nesse caso aí eu estou fazendo uma fatia de cenoura, usando a mesma técnica que foi usada antes. A exceção foi a aplicação de um deformador, que vocês devem ter visto ali. Eu vou até pausar e voltar um pouquinho para falar sobre isso. Pausei aqui, vou voltar um pouquinho. A forma, agora sim, a forma original é essa, é um cilindro comum, né? Aí você simplesmente deixa ele selecionado,
você vai lá no modificador, usa um displace, né? E usa uma textura, que no caso aí foi uma textura de clouds, ou seja, nuvens. Aí ele cria essa variação na forma, e aí você diminui a intensidade no modificador, e você tem uma coisa bem, como é que se diz, orgânica, né? Não é um cilindro perfeito, e não deve ser um cilindro perfeito. Fazendo aquelas pequenas alterações com o bevel, né, com a redução da parte superior, lembrando que esse elemento vai ser texturizado, então a gente tem que prestar atenção na disposição dos polígonos, tá? Idem na parte inferior, e usando aí essa ferramenta que é um suavizador, né? Você usa para suavizar, um smooth. O cilindro já está ali, eu posso nomear isso agora como cenoura, e assim eu fiz. Comparo isso em termos de tamanho com a cebolinha. Eu acho que o tamanho, a princípio, está ok. Shade Smooth para visualização. Comparo com o tamanho do vidro, para ver se está de acordo com o tamanho do vidro. E aí podemos partir então para mais um elemento, tá? Lembrando que toda vez que você diminuir, aplica a escala. Diminuir ou aumentar. Agora usei um outro primitivo, tá? Que é a Icosphere. Antes a gente usou uma outra esfera, que era o V, essa Icosphere. Ela é composta por esses triângulos, né? Esse elemento vai ser o elemento de modelagem do pequeno galhinho, eu não sei se o nome é galho, mas enfim, da couve-flor, tá? E eu já olhei várias referências na internet para saber como é que é isso, inclusive as próprias fotografias que eu usei para fazer o rótulo, então eu tenho uma noção muito boa de como é a forma. E eu começo com esse item, que foi essa esfera, né, que é um elemento primitivo, criando o que seria o início, o startup dessa forma que vai ser a nossa couve-flor. E essa modelagem especificamente ela vai ser feita usando a parte de escultura. Aplico um modificador, né, que é o displacement ou displace, mais uma vez aquela textura. Você pode escolher as texturas que você achar mais convenientes. Eu trabalho muito com a textura de clouds, de nuvem. E você pode aumentar e diminuir também o tamanho disso, tá? Existe essa possibilidade, como eu estou fazendo agora, e você verifica as variações que isso vai provocar no teu objeto. Lembrando que se o objeto é muito pequenininho, essa interação entre o filtro que está sendo utilizado de modificação e o objeto não vai ser tão intensa. Se o objeto for bem maior, a coisa se dá num outro parâmetro, num outro nível de modificação. Aplico isso, vou para a subdivisão, mantenho a princípio a subdivisão como está ali, aplico essa subdivisão e aí visualizo mais uma vez de várias formas, né? Agora tudo que era triângulo se transformou em polígonos de 4 lados, que é o que a gente teoricamente defende que seja utilizado quando o assunto é texturização, principalmente. Mudei para a fase de escultura, né, para a aba de escultura. Eu fiz com uma caneta digital e um tablet, mas você pode usar o mouse para fazer isso. Funciona da mesma forma. E aí eu dei uma acelerada na imagem porque, enfim, é um trabalho que você tem que fazer com calma. Você vai girando o objeto e vai criando as deformidades. Mais uma vez lembrando que esse objeto tem que ficar com a aparência de uma forma orgânica, né? Eventualmente você pode ir lá dar uma olhada na fotografia, ver se você está fazendo algo que se pareça com a foto, né? Aplica novas subdivisões quando for necessário e vai manipulando isso, tá? Eu usei a caneta, volto a insistir, você pode usar o mouse, o efeito é o mesmo, né? A diferença é que a caneta tem níveis de pressão, então isso facilita um pouco para
você obter resultados mais rápido. Mas nada impede de usar o mouse, para quem não tem um tablet. E assim eu fui manipulando até ter a deformidade, e é interessante notar que quando você vê numa única posição, você não percebe o que está acontecendo. Então, mais uma vez eu repito, desculpe a insistência, desculpe o áudio um tanto quanto ruim, não tem nenhum equipamento aqui de excelente qualidade, estou usando um fone de ouvido para gravar isso, mas é importante você fazer esse giro do objeto para você ver todos os ângulos e no final ter o resultado como se espera. Senão você acha que ficou bom e quando você vai ver na animação não está tão legal assim. Por enquanto ainda está uma coisa bastante rudimentar, né? Mas vai melhorando a partir do momento que você insiste um pouquinho na manipulação desses polígonos. E esse modo de escultura do Blender é muito bom, é muito eficiente. Então, quando o assunto é forma orgânica, eu recomendo que se use. Eu uso pouco, mas uso. É como eu disse na introdução, a ideia aqui é mostrar a variedade de elementos que você tem, de ferramentas que você tem, e o uso racional de cada uma delas, né? Não adianta, se eu fosse fazer isso manipulando vértices individualmente, ia demorar muito mais. Então a experiência te faz entender as coisas de uma outra maneira. Depois de feito isso, mais uma subdivisão, né? E é importante sempre aplicar essa subdivisão. Agora já está bem mais parecido com o que eu gostaria que ficasse. Então eu vou lá e aplico. E volto a manipular isso, volto a esculpir usando a mesma ferramenta que aparece ali do lado esquerdo. Existem várias ferramentas. Eu escolhi essa porque eu testei antes qual que seria a mais indicada e decidi usar essa que eu achei que era bastante eficiente para o que eu queria fazer. E fui manipulando cada um desses itens. Depois, no final, é sempre bom você, depois de visualizar, depois de girar para um lado, para o outro e tal, você voltar ao modo de layout ou de modelagem, né, que é uma outra aba do programa. Lá em cima você pode ver isso, que eu estou na aba de escultura, ao lado você tem modelagem e antes você tem layout. Então, tanto num quanto no outro, você vai poder voltar a manipular os polígonos como a gente vinha fazendo no início, né? Ajeitar alguma coisa que não ficou legal, que não ficou retinha. Isso aí é o que eu estava falando ainda há pouco, né? Então, ajeitando, rotacionando agora um pouquinho, diminuindo, subindo um pouco o conjunto. E eu tenho aí o meu galinho de couve-flor, que é bem pequenininho, como os demais elementos, né? Eu acho que está bastante satisfatório. Enquanto a iluminação a iluminação da janela, você não está usando uma luz verdadeira, fica difícil de você visualizar as reentrâncias e tudo mais. A partir do momento que você aplica textura e aplica luzes, né? E aí vocês vão ver isso nos próximos episódios, aí nos próximos vídeos, aí realmente a coisa assume uma outra cara, um outro formato muito mais compatível com o objeto original. Essa massa, né, que a gente está manipulando aí, que a gente está usando agora, ela realmente, sem a iluminação adequada, ela não te dá a verdadeira noção do que é o objeto. Depois, com a iluminação, isso melhora bastante. Eu acho que existem bastante polígonos. Do lado esquerdo ali você pode ver a quantidade de vértices, de edges, de faces, de triangles e vai por aí afora, né? E eu acho que está bastante bom, não precisa mais do que isso. Lembrando que o contexto final, a edição final vai ser algo muito simples. A gente vai ter uma animação muito simples, então eu estou antenado, né? Estou constantemente preocupado com a quantidade de polígonos, mas como é uma coisa muito simples, eu acho que não vou ter problema. Mas a gente vai descobrir ao longo do caminho. Se for o caso de ter problema, a gente volta lá
e refaz o que está causando o problema com uma quantidade menor de polígonos. E notem que eu estou procurando dimensionar todos os elementos dentro de um mesmo contexto, ou seja, nada muito maior do que o outro, né? Sempre mantendo uma coerência, né, no tamanho de cada um desses elementos e sempre organizando isso dentro de uma nova coleção que eu chamei de ingredientes. A gente tem que dar os nomes corretos para as coisas. Então, se são ingredientes, bota o nome de ingrediente para você não se perder. O outro elemento, a fatia de pepino, eu simplesmente peguei o que eu já tinha feito para a cenoura, né, e coloquei lá. Eu vou só verificar se é exatamente isso que eu preciso fazer. Então, eu rotacionei esse plano, que na verdade contém a informação que está aí, ó, cebola, cenoura, couve-flor, pepino, pimentão. Então está correto. O próximo item a ser modelado é o pepino. Ajeito tudo isso, deleto a referência, deleto não, faço ela ficar invisível e vou dimensionar para ficar um pouquinho diferente. Vou aplicar um modificador, né, que é o displacement ou displace, usar a textura novamente, diminuir a intensidade, aumentar a intensidade, você tem que brincar com isso até chegar onde você quer. E eu acho que está de bom tamanho, eu acho que vai dar para fazer a imagem do pepino como eu imaginei. Salvei o arquivo. Apliquei a escala, como havia dito antes, que é importantíssimo fazer isso o tempo todo. E é isso, eu acho que ficou muito bom. Diminui um pouquinho a altura, as fatias tendem a ter a mesma espessura, então o diâmetro pode ser um pouco diferente, mas a espessura do corte costuma ser igual. Nomeei como pepino. E está faltando um último elemento, que é o pimentão, que também é fatiado. Só que as fatias do pimentão, elas não são circulares, elas são cortadas. Então eu vou usar um cilindro para fazer a nossa fatia de pimentão. Como feito anteriormente, eliminando a parte de cima e a parte de baixo, né, as faces, superior e inferior, e diminuindo na altura. Dessa vez eu vou usar um Solidify, que é um outro modificador para aumentar a espessura. Aumentei a espessura então, para a gente ter uma fatia compatível com o elemento. Coloco na vista de topo, lembrando que é sempre importante você mudar o modo de visualização quando for selecionar as faces, principalmente se tiver uma vista ortográfica, né? Então você tem que enxergar os pontinhos ali e a transparência. Uma vez tendo feito isso, a gente fica com duas áreas abertas, e aí a gente tem que selecionar essas arestas e aplicar um bridge, que é uma ponte, né? Muito simples de fazer. Assim foi feito aí. Aplica-se novamente o displace ou displacement map, né? Eu sempre uso, ou na grande maioria das vezes eu uso o Clouds, porque dá um efeito legal. Lembrando que quanto maior for o objeto, melhor será o efeito. Nesse caso a gente está trabalhando com algo muito pequeno, mas enfim. Para agora fazer um arredondamento das quinas, né, eu vou selecionar os segmentos, apertando a tecla Option, para selecionar um conjunto completo. Então dá para ver que ficou com uma irregularidade que está bastante boa, né? Selecionei então esse conjunto de edges, né, de segmentos, e usei o bevel com 3 segmentos para fazer o arredondamento. Isso vai ser feito então em todos os contornos, para que a gente tenha esse arredondamento mesmo, acho que é o termo correto, né? Não ficar uma coisa rígida demais. E como a gente fez
um fechamento das extremidades, a gente precisa usar um outro recurso agora, que é a faca, e você acessa a faca clicando a letra K de knife no teclado, e começa a unir esses pontos, ou cortar essa superfície unindo os pontos, né? Lembrando que é sempre importante você não cruzar essas linhas, né? Então, ponto A ao ponto B, e lembrando também que a ferramenta muda de cor quando você está acertando o lugar, ou seja, se tiver verde não está bom, se tiver amarelo é porque você está clicando no lugar certo, para você não clicar fora e criar um ponto ali, um vértice que não vai servir para nada e vai atrapalhar caso você tenha que modificar essa forma depois. E esse procedimento vai ser feito então nessa parte. A gente tem ali um triângulo que depois vai desaparecer quando a gente usar a subdivisão e vai virar uma superfície quadrangular, que é o que a gente quer, né? Eu optei por fazer dessa forma, existem outras formas de fazer. Como eu disse também na introdução do vídeo, cada um escolhe a forma mais conveniente para trabalhar. Eu acho que desse jeito eu simplifico o procedimento e eu consigo um resultado bastante bom para o que eu quero. Esse é um elemento que ele não vai ter uma animação própria, ou seja, ele não vai se movimentar, ele vai simplesmente cair dentro do vidro, né? Ele vai ser duplicado, triplicado, quintuplicado, vai por aí afora. Então ele vai cair dentro do vidro e cada vez que ele interagir com os outros elementos, ele vai apresentar provavelmente um dos lados, ou uma extremidade ou outra, então não preciso me preocupar muito com a qualidade dos polígonos, se bem que do jeito que está sendo feito aí a gente vai ter uma qualidade muito boa, sem exagero no número de polígonos, que é algo importante também, né? Como foi dito antes. Uma vez concluindo essa parte de cortes, né, que a gente fez aí na superfície, a gente pode então, mais uma vez, aplicar uma subdivisão, mantendo o nível 1, não precisa mais do que isso, e a gente tem a forma pronta, já com todos os polígonos quadrangulares, que é o que interessa. Lembrando sempre de nomear isso, então foi colocado o nome lá de pimentão, né? Que é importante não esquecer, 01 principalmente. E o pepino também eu tive que renomear porque ele estava sem o número 1. É sempre bom lembrar disso, né? Não esquecer. Visualização, shade smooth, está de bom tamanho. Agora a gente faz a comparação com os demais elementos para ver se o tamanho está compatível. Lembrando que o ponto ali que está aparecendo precisa ser colocado, perdão, no seu devido lugar, então você vai lá e em Set Origin e pede para ele ser colocado na geometria, ou seja, ele vai ser colocado no ponto central, né? Isso é importante porque na hora de manipular isso, se ele estiver fora do lugar, o efeito que você vai obter não vai ser correto. Estava um pouco grande demais, lembrando que como todos os legumes, à exceção da cebolinha e da couve-flor, são fatiados, as fatias são mais ou menos parecidas. Agora a gente precisa criar o rótulo. Para fazer isso, você escolhe superfície, né, escolhe plano, você seleciona apertando a tecla Option para pegar um segmento completo e com Command Number Pad, né, teclado numérico positivo, mais, você amplia a sua seleção. Aí você duplica essa seleção, tá? E separa a seleção, como foi feito aí, do vidro, né? Senão você vai ter o vidro com duas áreas. Então a gente separou, nomeou ali agora rótulo, né? E quando você olha na vista de topo, você percebe que tem uma curvatura. Essa curvatura no rótulo original ela não existe. Então é importante prestar atenção nesse tipo de detalhe. Isso pode atrapalhar na hora de você aplicar esse rótulo e pode criar um problema de você ter que ficar manipulando algo que teoricamente não deveria ser manipulado, né? Então eu selecionei a parte de cima ali para eliminar algumas faces
e fiz a mesma coisa na parte de baixo, eliminando também algumas faces. Vocês devem lembrar que lá no início a gente tinha as medidas, né? 150, salvo engano, por 80, né? O que importa aqui é a altura. Então, se você olhar ali o Z, a letra Z que aparece do lado direito, você vai ver que está com 76. Eu vou ampliar um pouquinho isso, fazer com que fique um pouquinho maior, vai ficar com 77 centímetros, e a gente, para aplicar a textura, talvez precise acrescentar depois mais 3 centímetros para ficar com 80, mas isso aí é detalhe que pode ser feito depois no momento da texturização. Eliminei a parte de trás, porque o rótulo ele não cobre todo o vidro, né? Então existe uma área que fica visível, né, do produto lá dentro, e notem que o ponto está fora do lugar, então é importante fazer o que foi feito antes, que é colocar esse ponto no centro da geometria, tá? Aí você coloca em cima do rótulo, lembrando que ele não pode ser exatamente do mesmo tamanho, ele está superpondo, então é importante ampliar um pouquinho para ele ficar sobre a superfície, não dentro da superfície, senão isso pode atrapalhar também na hora da texturização. O pontinho ainda está fora do lugar, em algum momento ele vai ser colocado na posição correta, mas dá para ver que o rótulo ficou muito bom, né? Perfeitamente encaixado. O ponto está ali do lado direito agora, você vai lá, Set Origin, né? E Origin to Geometry, então ele vai para o centro, para você não ter problema na hora de animar isso. E ficou bom. Achei que ficou bastante bom, por sinal. A gente tem polígonos suficientes, sem exagero, então na hora que aplicar a textura isso vai ficar muito bacana. Novamente os elementos dispostos na tela, para a gente analisar o conjunto, e chegou a hora então de de criar um cenário, né? Lembrando que a gente vai animar isso, então é importante a gente ter um pano de fundo. Eu criei aí um cubo, esse cubo eu vou ampliar bastante, porque é como se eu estivesse fazendo uma foto de estúdio, onde eu tenho que ter um fundo infinito. E para criar esse fundo infinito, você pode usar um cubo ou desenhar uma linha, extrudar essa linha. Acho que o cubo facilita, porque você consegue olhar e dimensionar isso com mais facilidade, colocar isso na linha de base ali, como se fosse a mesa, né? E usar mais uma vez o bevel para arredondar um dos cantos, porque é assim que funciona um fundo infinito. Se você não tem uma quina rígida ali, um vértice, enfim, um ângulo reto, né? Você consegue fazer com que não haja sombra. Então, por isso que se chama fundo infinito. Eu criei ali com 11 elementos, vou botar mais um elemento, não gosto de números ímpares, pronto, 12 elementos, 12 segmentos, está mais do que bom. E agora a gente tem que eliminar o que não vai ser útil, ou seja, a parte de cima a gente não precisa, até porque a gente vai aplicar muitas luzes, então não faz sentido ter isso. A parte frontal, porque vai ter a câmera, então a gente também não precisa. E essas laterais também não são necessárias. A gente precisa do fundo, a parede de fundo, o bevel, né, para criar a ilusão de fundo infinito, e a mesa. Ainda está um pouco pequeno, então eu seleciono o conjunto e amplio usando o X, a tecla X, para ampliar isso na horizontal sem ter distorções e tal, somente num sentido. Vista lateral para aproximar um pouco mais do objeto, usando agora a tecla Y, que é de profundidade, no eixo XYZ, né? E visualizando isso de forma opaca. Então vocês vão perceber que tá bem grande o fundo em relação aos objetos, que é o que a gente quer na verdade. Está correto isso.
Assim, quando colocar uma câmera, dependendo da lente que for utilizada, a gente não vai ter problemas. Uma outra coisa, quando você está em vista de topo e você pede uma câmera, ela privilegia a vista, ou seja, ela foi colocada aí apontando para baixo, então é preciso rotacionar essa câmera, como foi feito aí, não colocar muito colado no objeto, pedir a visualização, e aí a gente tem que eu gosto muito de fazer isso, de selecionar Camera to View, como está ali no lado direito, naquela aba que foi aberta ali, porque aí você consegue manipular usando o mouse como se você estivesse navegando na sua cena, ao invés de ter que ficar mexendo a câmera de um lado para o outro, né? E eu acho que isso é importante se fazer para ter mais acuidade, para ter mais precisão no ângulo que você quer. Cria uma luz, que é um plano, e essa luz ela tem uma qualidade de sombra muito boa, né? E ela cobre uma área também muito boa, diferente de um spot ou de uma lâmpada comum. Vou aumentar a intensidade dela, é uma luz diária que a gente chama, né? É como se fosse uma luz grande daquelas de estúdio, com rebatedores e tal. Então ela é muito boa para isso. Dividi a janela, cliquei com o botão direito do mouse ali no canto direito, pedi um split window, né? Uma divisão da janela, e do lado direito a gente visualiza e do lado esquerdo a gente manipula. Isso também é um grande facilitador, lembrando que o Blender te possibilita criar quantas divisões aí você achar necessárias. Isso é muito útil, vocês vão ver isso mais para frente, principalmente na hora de texturizar isso, de fazer um mapa de textura, a gente tem que trabalhar com mais de uma janela. Então a coisa está indo bem. O modo de visualização ainda não está exatamente correto, porque a gente tem que mudar isso lá no render, está em Eevee, mas já dá para ver que existe volume, que existe luz, que existe sombra e que existe fundo infinito, né? Então eu movimentei e rotacionei a iluminação para a gente ter a projeção de sombras para o lado direito da imagem. E essa imagem, depois de pronta, vai ser usada no thumbnail do vídeo. Só para mostrar que a gente começou do zero e chegou nesse ponto, nesse vídeo especificamente. Depois dos demais vídeos a gente vai ter os thumbnails conforme os resultados. Mudei de Eevee para Cycles, que te dá uma qualidade bem superior de imagem, né? E daí para frente é fazer o render dessa imagem, e eu vou acelerar esse processo porque meu computador não é um super computador, ele demora um pouquinho para fazer as coisas, mas fazendo um pré-setup ali a gente vê que está com uma quantidade de samples, principalmente na parte de render, muito grande, 4096. Não é necessário nesse primeiro momento. Aliás, eu raramente uso essa quantidade de samples, eu acho um exagero, mas enfim. 64 está de bom tamanho e minimum samples 32, que é a metade. Peço para renderar isso no tamanho HD, e aí o processo foi acelerado para a gente não perder muito tempo. E é isso. Está concluída então essa primeira etapa, essa primeira fase do projeto. Nos veremos na próxima, ok? Muito obrigado aí por terem assistido. Qualquer dúvida é só falar que eu terei prazer em, na medida do possível, esclarecer. Eu digo na medida do possível porque nem sempre eu tenho tempo de responder tudo, mas enfim. Vamos em frente, ok? Muito obrigado. Até a próxima.